Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais uma aula, estamos juntos mais uma vez aqui na Escola Nacional da Advocacia, Conselho Federal da OAB, e aí eu vou começar, claro, me apresentando, né? Vocês já viram aqui, né? A primeira temática da aula está apontando aí para vocês, mas eu sou Moisés, né? Moisés Neto, vim lá de João Pessoa, capital da Paraíba, para gravar essa aula, para a gente conversar, na verdade, conversarmos sobre intervenção de terceiros, né? E claro que antes de falarmos de intervenção de terceiros, eu tenho que primeiramente agradecer a sua companhia, agradecer a sua paciência de estar aí comigo, esse tempinho que a gente vai ficar junto, né? A nossa aula que vai ser dividida em 2 módulos, a gente vai tratar primeiro de um bloco, depois um outro bloco de intervenção, para não ficar cansativo para você que está aí no conforto da sua casa, podendo nos assistir tranquilamente, né? E aí vou ter que, claro, agradecer, como eu já agradeci sua companhia, vou agradecer o convite aqui da Escola Nacional, vou cumprimentar o diretor-geral da Escola Nacional, Dr. Alberto Simonetti, pelo convite. Meu diretor-geral, já que lá na Paraíba eu sou o diretor da Escola Superior, da ESA da Paraíba, então agradecer ao Alberto Simonetti pelo convite, Carolina Petrarca, vice-diretora aqui, minha amiga querida, que me recebe tão bem todas as vezes que eu venho aqui a Brasília. Mandar um abraço também para a doutora Valentina Jungmann, conselheira, né, aqui do Conselho Consultivo da Escola Nacional, que vem lá do querido estado de Goiás. Beijo, Carolina. Para todos os meus colegas também, diretores de ESAs aí pelo Brasil, um fortíssimo abraço. Pois bem, bora lá que eu não tenho muito tempo aqui para ficar conversando, nem mandando muito beijo, que a Joana já fez um sinal para mim na produção para eu parar de falar e começar já a minha aula, porque temos tempo aqui, depois tem uma outra colega minha que vai chegar aqui, a doutora Rosângela Rezer, do Rio Grande do Sul, vai gravar honorários advocatícios, hein? Honorários aqui no novo CPC. Pois bem, me incumbiram de falar de intervenção de terceiros, né? Ou seja, jogaram uma bomba nas minhas mãos. Quando a gente fala de processo civil e fala de processo de intervenção de terceiro, a galera faz uma cara meio de lá vem, né? Aquela chatice das espécies, das modalidades. A gente vai ver que isso vai mudar. Não tem nada aí, né, de tão temeroso, de tão chato que nós não consigamos aí desvendar algumas regrinhas que dizem respeito a essas intervenções de terceiros. E aí vocês vão ter só um pouquinho, né, que a gente vai fazendo um joguete com slide que vai aparecendo para você na tela, e eu vou comentando, depois vai voltar para mim, tá? Então a gente vai aí fazendo esse joguete durante a nossa conversa aqui, durante essa nossa, né, essa nossa interação aí sobre a intervenção de terceiro. Pois bem, quando a gente fala de intervenção de terceiro, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é que as relações jurídicas são muito complexas. E eu não preciso estar aqui expondo isso a você que está em casa. Nós sabemos aí, né, de uma série de relações jurídicas que se interligam, né? As relações jurídicas do mundo moderno, elas não subsistem de per si, ou seja, elas não estão mais funcionando de forma isolada, né? Hoje eu tenho uma relação jurídica que é o nascedouro e dela vai se desenvolvendo uma série aí de outras relações jurídicas. E muitas vezes essa interligação dessas relações jurídicas faz com que várias pessoas estejam envolvidas, né? Os sujeitos da relação principal, as relações acessórias que já trazem outras pessoas, e aí a gente muitas vezes se pega diante de uma situação de várias relações jurídicas interligadas. E, claro, umas influenciando as outras. E o mais importante disso para o tema da nossa aula é a conexão que gera, né? Não estou falando do conceito de conexão do processo civil, estou falando de conexão no sentido de interligação que gera entre os sujeitos que estão envolvidos nessas relações jurídicas, nessas diversas relações jurídicas, tá? E claro que quando a questão acaba, né, aí por se tornar conflituosa, e às vezes é quase um efeito dominó, né? Principalmente quando alguns conflitos surgem na relação jurídica principal e todas as acessórias acabam também entrando aí, né, nesse complexo de situações litigiosas. Então essas pessoas todas, esses sujeitos todos, eles vão estar aí também envolvidos nesse conflito. E claro que a gente sabe que quando a questão é levada para a justiça, né, ou seja, quando a demanda nasce, nós sabemos que o processo civil faz uma distinção entre quem é parte e quem é terceiro. Nós temos 2 sujeitos parciais, né? O autor da demanda, que é o protagonista, né? Aquele que provoca a jurisdição, aquele que primeiro leva o conflito
há conhecimento do Poder Judiciário, e eu tenho o réu, que é o antagonista, né, dessa relação, ou seja, aquele contra quem é pedida uma providência de direito material. Portanto, esses são sujeitos parciais. Isso para o processo civil, esses dois são considerados parte. E aí, quem não é parte para o processo é considerado terceiro. Então, parte para nós, autor e réu. Qualquer pessoa estranha à qualificação desses dois sujeitos, para a lei processual é considerado aí terceiro, né? E aí, quem é o terceiro para o direito processual civil? O terceiro para o direito processual civil é justamente aquele que eu disse a você que não se configura como parte, né? Não está ali ocupando assento nem no polo ativo, nem no polo passivo da demanda, né? Então, se ele não está ali como sujeito do contraditório, não está podendo exercer nenhuma influência na decisão do julgador, ele não é parte, ele é terceiro, né? E a segunda vem aí, até que momento ele ostenta o status de terceiro, né? Obviamente, o status de terceiro dele vai subsistir até o momento em que ele conseguir ingressar na demanda, né? Na hora que esse terceiro vier e conseguir entrar aí no processo, ele perde a qualidade de terceiro e passa a se configurar como parte, né? Já que ele vai aí tecnicamente, ingressar em um dos polos, né? Ele vai continuar aí, né, tendo que se adequar ou ao polo ativo ou ao polo passivo. Então, na hora que ele entra, ele perde a qualidade de terceiro e passa a ostentar o status de parte. Após o ingresso do terceiro, quais situações podem vir a se verificar? Ou seja, quando esse terceiro entra, quais são as situações processuais que nós podemos ter a partir daí, né? Bom, esse terceiro, ele pode vir como parte do processo ou ele pode vir como parte da demanda. São duas situações distintas, né? Nem todo mundo que é parte do processo é parte da demanda. Nós temos que ter isso em consciência, não podemos esquecer disso, né? Por exemplo, o assistente simples, que a gente vai falar dele, ele vai ingressar, ele é terceiro porque ele ainda não é autor nem réu. Na hora que ele ingressa, ele perde a qualidade de terceiro, vira assistente, portanto, ele se torna parte, mas ele vai se tornar parte do processo e não parte da demanda. Por quê? Porque na assistência simples, né, o assistente simples, ele não é, a relação jurídica controvertida não diz respeito a ele. Então ele não pode ser considerado parte da demanda, e sim parte do processo. Mas eu vou chegar lá em assistência. Daqui a pouquinho eu estou chegando por lá. Portanto, você já viu que quem é parte, você já viu aqui quem é terceiro, e aí você diz, Moisés, mas espera, o processo vai começar e você está me dizendo que um terceiro depois que o processo já está em curso vai poder ingressar na demanda? Vai. Nós temos que ter um certo cuidado pelo seguinte, a gente sabe que todo esse abarcamento do processo e do procedimento, nós temos um princípio que é o princípio da estabilidade da demanda. É um princípio importantíssimo, né? E pela regra geral do princípio da estabilidade da demanda, nós sabemos que o processo ele deve se iniciar com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Os três elementos da ação, partes, pedido e causa de pedir. Então, pelo princípio da estabilidade da demanda, a demanda deve se iniciar e deve morrer, deve finalizar lá com as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir sem alterações. Mas nós sabemos que isso é a regra e como quase tudo no processo civil, eu tenho minhas exceções, né? E essas exceções, quando dizem respeito ao elemento subjetivo, né? Ou seja, que é justamente as partes aí, eu tenho a possibilidade de que algumas pessoas elas ingressem com a demanda em curso. E aí isso só vai ser possível em casos excepcionais. Excepcionais que são casos que estão previstos em lei, né? Para justamente respeitar o princípio da estabilidade da demanda. Assim ficaria complicado, né? Qualquer pessoa querendo entrar e conseguindo entrar, tumultuando a marcha processual, que nós sabemos que nem de longe é uma coisa simples, e aí permitir que, né, pessoas estivessem a qualquer momento ingressando no processo sem um critério específico, isso levaria a uma confusão, a um retardo da marcha processual e a uma dificuldade na prestação jurisdicional. Portanto, é que
alterações subjetivas podem acontecer. Configuram-se exceções ao princípio da estabilidade da demanda. Mas essas alterações, essas modificações subjetivas, elas só vão poder acontecer quando estiverem expressamente previstas em lei, né? E aí que a gente tem o caso da morte, por exemplo. Não se configura intervenção de terceiro. Estou só explicando que, do mesmo jeito que o princípio da estabilidade da demanda diz que o processo ele deve se iniciar com as partes e deve finalizar com elas. Mas não dá para prever a morte. Então eu posso vir a verificar o óbito do autor ou do réu da ação, e aí pode haver a substituição, essa sucessão processual, né? Aí pelos herdeiros, pelo espólio, são coisas que a lei não teve como barrar. E aí possibilitou. Né? Mas a morte é um caso bem especial. Né? A morte é um fato processual, é uma coisa bem mais específica, mas não sendo morte, tratando de questões intervivos, o Código colocou as intervenções de terceiro, né? Ou seja, justamente pessoas que, vou voltar lá para aquele comecinho, pessoas que estão interligadas em relações jurídicas, né? Pessoas que estão envolvidas em várias relações jurídicas e que pessoas que podem vir a acabar a ser atingidas pela decisão de um processo sem que dele tenham participado. Então, nada mais justo do que, respeitando o contraditório, permitir que essas pessoas que podem ter as suas esferas jurídicas particulares atingidas por um efeito de uma decisão, nada mais justo que permitir que essas pessoas, que esses terceiros, pudessem ingressar na demanda. Né? Essa é a intenção do legislador, quando desde aí do Código 73 criou essas modalidades de intervenções aí de terceiro. É justamente sabendo que essas relações jurídicas não mais ou dificilmente subsistem de per si, né? Ou subsistem de uma maneira isolada. Nós sabemos que hoje no mundo moderno algo subsistir isoladamente é quase impossível, é raro, são pouquíssimas as situações. Então, sabendo-se dessa possibilidade, da facilidade de interligamento, de conexões aí entre relações jurídicas, é que se possibilitou que esses terceiros eles pudessem ingressar com o processo em curso, configurando-se aí uma exceçãozinha ao princípio da estabilidade da demanda dentro do seu elemento subjetivo. Eu não estou nem entrando no mérito do elemento objetivo, estou falando apenas no mérito do elemento subjetivo, que diz respeito às partes, aos sujeitos que estão envolvidos, tá? Eu espero que você esteja compreendendo. Às vezes falo rápido demais. Produção, se eu estiver falando rápido demais, vocês me dão, acenam para mim, por favor, né? Joana, se acontecer isso, tá tudo ok? Tá dando? Então, tá jóia. A produção fica ali no controle. Joana, bacana. O John tá lá operando a câmera, né? Galera, Carol tá lá fora, né? Gente boa. Tá lá fora. Então, Sá preparou, gente. Tem mesa ali, tem lanche, tem tudo. A de Carol não pode, porque se a câmera vem com essa iluminação, eu vou terminar essa aula dizendo assim, beijo do gordo. Vou substituir Jô Soares na Rede Globo, porque ele vai acabar a temporada. Vai sobrar pra mim, né? Então, voltando lá para o iniciozinho, como eu disse a vocês, essas relações jurídicas não mais subsistindo sozinhas, né, há o risco, há a possibilidade de que algumas pessoas elas sejam atingidas por determinadas decisões judiciais de processos que não participaram. Aí vem aquela discussão, mas e os limites subjetivos da coisa julgada, por exemplo? Né? Sim, é fato, nós sabemos quais são as regras dos limites subjetivos da coisa julgada. Fato. Mas dentro do cotidiano prático dessas relações, muitas situações não vão ter como dissociar. Coloca o caso aí, um caso bem clássico que nós encontramos na doutrina processual, já de algum tempo, né? Você tem a locação, por exemplo. A locação, vamos pensar a locação de um imóvel? Para fins residenciais, por exemplo, né? Você tem lá a locação, locador e locatário, né? Locatário e locador. E aí acontece o quê? Uma sublocação. Eu já tenho uma relação jurídica principal e uma relação acessória. O sublocatário já é uma pessoa distinta, né? Então agora eu já tenho 3 sujeitos, 2 na relação principal, um e o outro novo que chegou com a sublocação. Qualquer problema oriundo de uma demanda judicial que envolva a relação principal, que é a locação, vai surtir efeito na sublocação. De uma forma ou outra, vai surtir efeito. E aí, aquele que sublocou o imóvel, ele vai vir a ser atingido pela decisão que foi tomada aí de alguma forma, direta ou indiretamente, ele vai ser atingido
pelo resultado da demanda lá que trata da relação jurídica principal. Então, nada mais justo que a lei criasse mecanismos para permitir que esses terceiros que possam ter as suas esferas jurídicas privadas atingidas por uma decisão de um processo do qual não participou, que ele pudesse vir, que ele pudesse ingressar para exercer o contraditório, e aí a lei delimitou isso como modalidades de intervenção de terceiros, né? Essas modalidadezinhas que nós temos desde o Código de 73. Agora, com o novo Código, Código de 2015, quais são as modalidades agora que nós temos de intervenção de terceiros com o novo Código de Processo Civil, que começou a vigorar em 18 de março desse ano de 2016, né? Nós temos a assistência, que nós já tínhamos no Código de 73, né? Portanto, assistência não é novidade. Eu tenho a denunciação da lide, também já é uma figura bem conhecida do nosso sistema processual, já estava também no Código de 73. Tenho o chamamento ao processo, né? Também uma figura que nós já tínhamos aí no Código de 73, você está podendo acompanhar com o slide aí na sua tela. Temos agora, ó, novidadezinha, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso aí é novidade que o Código de 2015 trouxe agora, né? Nós não tínhamos esse incidente lá como modalidade de intervenção de terceiros no Código de 73. Isso aí surgiu agora, veio agora a ser positivado no Código de 2015 como intervenção de terceiros. Tem o amicus curiae logo em seguida também, né? Uma figura que já é conhecida do nosso sistema, principalmente em algumas ações de controle de constitucionalidade, mas que agora foi positivado, está lá no artigo 138 do novo Código de Processo Civil. A gente vai chegar, vai falar lá do amigo da corte. Daqui a pouquinho a gente vai falar do amigo da corte. E, por fim, também tenho o recurso de terceiro prejudicado, que já era conhecido lá do Código de 73 e aí permanece também no Código de 2015, apesar de não estar alocado lá no capítulo específico. Então, agora, no CPC de 2015, nós temos essas aqui 6 modalidades de intervenção de terceiros. Volto apenas a repetir que o recurso do terceiro prejudicado não está alocado lá no título, no capítulo das intervenções de terceiros, assim como não estava no de 73, né? Mas há a previsão, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, ainda nesse primeiro bloco, sobre esse recurso de terceiro prejudicado. Então, essas são as novas modalidades agora, as que já permaneceram, sofreram algumas alteraçõezinhas, algumas remodelações, né? Alguns aperfeiçoamentos foram feitos nas que já existiam, e aí agora alocou-se o incidente de desconsideração da personalidade, o amicus curiae, né? Que são aí as novidades das modalidades de intervenção de terceiros. E aí surge uma pergunta. Acabaram com a oposição e com a nomeação à autoria? No Código de 73, oposição e nomeação à autoria eram modalidades de intervenção de terceiros. Por que eu estou falando isso, né? Veja bem, eu nem gosto de estar falando de coisa velha. Coisa acabou, coisa morreu, morreu, né? Ninguém é museu para estar ficando aqui falando de coisa velha. Código 73 passou, passou. Se você não tem demanda no procedimento sumário, né, que tem que usar o código velho ainda, né, se você interpôs uma ação ainda na vigência do Código 73 no procedimento sumário, pronto, você vai continuar usando o código antigo até a finalização da demanda. Mas se não é isso, cara, para que ficar agora? Porque o Código 73, gente, o Código 73 morreu. Morreu, acabou. Acabou. Vamos passar para o que está o preço de hoje. Né? O preço de hoje. O preço de hoje é o CPC 2015. Mas por que eu botei essa pergunta? Por que eu estou falando de oposição e nomeação à autoria? Né? Que estavam lá nas intervenções de terceiros do Código 73. Lá, do velho. Né? Por que eu estou falando dele? Estou falando dele para chamar a sua atenção com uma coisa. Eu sei que tem muita gente dando aula aí, né? YouTube, não sei o que lá, você digitou lá, Paybuff, aparece um monte de gente dando aula, né? E aí, um dia desse, gente, eu vi no YouTube, eu não vou dizer quem é, nem de longe eu vou citar nome aqui para não ser, para não faltar com a ética, né? Mas que eu vou mandar essa aula, viu, Joana? Eu preciso dessa aula depois, que eu vou mandar de presente lá. Por que eu estou dizendo isso? No YouTube tinha uma cidadã, se diz professora, estava dando aula de intervenção de terceiro do novo CPC. E ela disse o seguinte:
Acabaram com a oposição, acabaram com a nomeação à autoria. E empolgada, ela diz isso empolgada lá. Olha, gente, não tem mais oposição, não tem mais nomeação, novo código acabou. Olha só, eu vendo aquilo, eu fiquei assim. Mostra de novo, câmera. Mostra pra mim, ó. Foi assim. Eu nunca... Como que a mulher não leu o código todo? Ela pegou só o títulozinho lá da intervenção de terceiro do novo código, leu só aquilo e disse assim, acabaram. Gente, há uma diferença em suprimir institutos, acabar com institutos e readequá-los. O novo CPC, ele fez muita readequação. Nem tudo acabou como se gritou, como se bradou que havia acabado. Muita coisa foi readequada, muita coisa foi reorganizada. E aí, falar que o novo CPC extinguiu, suprimiu a oposição e a nomeação à autoria, sabe qual é a resposta disso? Não acabaram. Não acabaram. Data venha com quem pense diferente, mas olha, tá lá. Tá aí, ó, oposição, tá lá na secção 10, no capítulo 8, prevista nos artigos 682 ao 686. Praticamente a mesma redação do Código de 73. Tá? E a nomeação, a autoria que nós tínhamos lá no Código 73 foi uma readequação. Ela foi agora restilizada, foi colocada em uma outra parte, especificamente lá no 338 e 339. Então, cuidado com o que você assiste por aí. Cuidado com o que tem gente dizendo pelos YouTubes da vida, ou pelos Facebooks da vida, ou agora tem um negócio que faz aula ao vivo, Joana, como é o nome? É Pérez o quê? A minha assessora, Niédia estava falando, a assessora, Periscope? Não tem esse Periscope agora, que faz uma transmissão ao vivo do Periscope agora, você pode estar dando uma palestra, tem um tal do Periscope, né? Aí tem gente que vai para esse Periscope e fica lá dizendo algumas coisas que, né, não condizem com a verdade. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Cuidado com o que você vai assistir por aí, por isso que eu acho que o melhor lugar para você assistir, aula, sabe onde é? Sabe onde é? É aqui. Escola Nacional da Advocacia, Conselho Federal da OAB, melhor lugar, melhor. Não é porque eu tô aqui não, porque vai vir muita gente boa. Ó, eu sou peixinho pequeno perto dos tubarões que estão vindo gravar aula aqui, né? Mas se eu fosse você, né, eu esqueci os YouTube da vida e ficaria aqui com a gente. Porque aqui é garantia de que você vai, que aqui a galera que vai chegar aqui vai saber dizer o que realmente é certo. Né? Então, cuidado aí, né, com essas aulas que vocês assistem, né? Se for aula, o que é que eu tenho... Ah, tá! Beijo para Sabrina Dourado. Sabrina Dourado, beijo para você, minha amiga querida, professora de Direito Processual Civil, né? Baiana retada, dessa terra linda, maravilhosa que é a Bahia, Salvador. Abraço para Bahia, abraço para Salvador, Ilhéus, enfim, você que está aí nessa terra tão maravilhosa, né? Que tantos carnavais já brinquei, tenho tantos amigos queridos aí em Salvador, a Sabrina é uma delas, né? Doutora Cíntia, a diretora da ESA da Bahia, né? Também um abraço, Thaís Bandeira, vice-diretora, terra querida, né? Terra do carnaval, se aquele circuito Barrondina falasse, eu já tinha que ter me mudado para as Arábias e tinha que usar burca. Para ninguém me reconhecendo. Mas isso foi na época que Titio era novo, né? Agora Titio é um jovem senhor, não dá mais, tá? A coluna não deixa seguir Belmarques. Então, ou seja, né? Cuidado aí que, como eu disse, não, esses institutos, eles não desapareceram. Olha aí o 338, o que é que ele diz? Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Já o parágrafo único diz aí que, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo este irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8. A nomeação não acabou. Ela foi restilizada, readequada e bem melhor, porque a nomeação lá falava ainda da figura do detentor.
né? Uma figura que hoje, já fazia um tempo que estava em desuso, né? E agora a equipe que elaborou o novo código, ele readecou aí, né, muito bem essa nova nomeação, né? Que não está lá com o nome de nomeação, mas eu estou só mostrando, gente, que as coisas não acabaram como algumas pessoas estão dizendo por aí, tá? Eu não quis me estender em oposição nem nomeação autoria, e como eu disse, foram readequadas, né? Foram readequadas, mas a oposição tá lá com o mesmo nome, basta que você dê uma olhadinha lá na seção 10, no capítulo 8, que você vai encontrar, né? Apenas não tá lá no compartimento de intervenção de terceiro. E como a doutora Carolina Petrarca, vice-diretora da ENA, me colocou a incumbência de falar de intervenção, mesmo aquelas modalidades que estão lá, então eu vou me ater a elas, tá? Só mostrei que não acabou. Só mostrei que não acabaram a posição e nomeação como a moça lá que vai receber minha aula, viu, Joana? Me lembre de mandar esse vídeo para ela, pelo amor de Deus, que ela precisa, né? Titio vai mostrar ela que não acabou a aula, não. Não acabou a aula, não, que não acabou essas modalidades aí de intervenção. Portanto, agora bora para assistência. Assistência que já tinha no Código 73, continua tendo agora. Moisés, foi modificada a assistência, teve modificação? Não. Não. Algumas alterações que eu vou mostrar para vocês especificamente, vou dizer o que é que aconteceu com a assistência. Separei 5 pontinhos aí, né, sobre a assistência. Primeiramente, a assistência, ela se configura como uma intervenção voluntária, né? Voluntária é porque o terceiro lá, que não é parte, né, ele vai voluntariamente vir pedir ao juiz para ingressar no processo. Ou seja, ele vem por vontade própria pedir ao juiz para ingressar no processo. Ou seja, ele não vai ser citado, ele não vai ser convocado, como acontecem com as modalidades provocadas, né? Porque quando a gente fala de intervenção de terceiros, nós temos aquelas modalidades que eu já mostrei para vocês, e nós temos modalidades ali que são consideradas voluntárias, quando aquele terceiro está interessado, né? Ele pede o ingresso, ele vem por livre e espontânea vontade. Isso é o que nós chamamos de modalidades de intervenções voluntárias, como acontece com assistência, tá? E tem aquela intervenção provocada, né? Aquela provocação é que o terceiro está lá, quieto no lugar dele. Tá nem sabendo que a demanda existe. Ou se tá sabendo, tá quieto, tá dizendo não é comigo, eu não sou autor, eu não sou réu, então eu não sou parte, tô quieto no meu canto. Mas aí de repente, ó, ele recebe a convocação, né? Venha, tá sendo chamado, venha para embora o processo, está sendo convocado a vir, e aí ele vai vir, né? Então, eu tenho aí as modalidades de intervenções voluntárias e as modalidades de intervenções aí de intervenção provocada. Eu vou falando aí cada um especificamente. A intervenção voluntária, a assistência, como eu disse, né? E aí, ó, a assistência tem uma situação que é o seguinte: ela pode ser verificada tanto no polo ativo como no polo passivo da demanda. O terceiro que quer ser assistente, ele pode vir e ele pode pedir para ser assistente tanto do autor da ação, como ele pode pedir para ser assistente do promovido, do demandado da ação, né? Isso vai depender, claro, quem ele queira auxiliar, quem ele queira ver vencedor da demanda. Ou seja, quem ele tenha interesse que ganhe a ação. Então, essa assistência, né, aí voluntária, como eu já disse, portanto o terceiro ele vem de livre e espontânea vontade, ele vem para poder aí ingressar tanto no polo ativo como no polo passivo da demanda, coisa que não acontece em outras intervenções aí, como a gente vai mostrar aí no decorrer, né, desses 2 encontros que a gente está tendo, que a gente vai ter, que vai estar disponível para você assistir, tá? A gente vai ver que algumas ali não é essa voluntariedade não, né? O terceiro vai estar quieto lá e vai ser chamado, mas eu vou chegar lá. A assistência, né, aí é uma modalidade de intervenção do processo cognitivo, né? Ele pode acontecer aí, claro, no processo de conhecimento. Não é cabível, né? Enfim, não é salutar falar de assistência no processo de execução, né? Isso ainda é uma questão um pouco tortuosa, né? Mas
A questão uníssona é, no processo de conhecimento não há problema, né? Ou seja, há a possibilidade aí de que haja assistência, né? Em qualquer procedimento do processo de conhecimento, não há aí problema nenhum, né? Assim como ela é admissível em qualquer grau de jurisdição, tá logo aí abaixo, né? O quarto tópico, né? Admissível em qualquer grau de jurisdição. Portanto, né? O assistente ele pode pedir para, né? Ingressar ainda quando a ação estiver no primeiro grau ou quando já estiver lá no segundo grau, pode ser uma demanda de competência originária do tribunal, não há problema, até mesmo em questões recursais aí ele também pode pedir o ingresso. E aí, ó, essa última bolinha, esse último tópico, isso é imprescindível, gente. Olha aí, o terceiro, o assistente, aquele que quer ser assistente, né? Ele tem que fazer prova do interesse jurídico dele. Já falei para vocês no começo, nós temos o princípio da estabilidade da demanda. É coisa séria. É princípio, é coisa séria. Né? Ou seja, deve-se se fazer de tudo para que não haja alteração das partes na demanda. Mas, obviamente, a lei permite, né, que haja algumas situações pontuadas e aí que haja esse ingresso tardio de terceiras pessoas no processo. Mas aí, gente, para que haja essa possibilidade de que esse terceiro venha a intervir, é preciso que ele prove o interesse jurídico dele. O interesse é jurídico. Jurídico. Não é qualquer interesse que autoriza. Interesse amoroso. Para pensar comigo. Pensa comigo. Se fosse assim aberto, qualquer interesse, né? O cara aprontou com a namorada, aprontou no fim de semana, né? Tomou umas e outras aqui em Brasília, né? A namorada em casa e ele lá, né? Dizendo que estava doente, saiu, desligou o celular. Depois a namorada descobre e aí ela está sendo demandada na justiça. Foi demandada aí. Aí ele vem, amor, vou ingressar como assistente, vou assistir você no processo, vou ser seu assistente porque lhe amo. Né? Gente, desculpa, mas viraria um sarapatel sem precedentes o processo. Né? Então, interesse econômico não justifica, interesse amoroso não justifica, você querendo fazer média com sua mãe, né? Querendo que ela troque o seu carro no final do ano, querendo aumentozinho na mesada, né? Aí sua mãe entra com ação contra uma loja, comprou lá um eletrodoméstico para casa, o eletrodoméstico veio com vício, entrou lá demandando a loja, né? Aí você, mamãe que eu amo, vou entrar para ser seu assistente, mamãe, não vou lhe deixar sozinha no processo, mamãe, sou um filho bacana, mamãe, mas lembra de trocar meu carro no final do ano. Ah, gente, isso não teria a menor condição. Né? Então, o interesse que justifica essa intervenção de terceiros é o interesse jurídico. Você diz, Moisés, mas como é que eu provo o interesse jurídico? O interesse jurídico é quando a gente verifica que a decisão tomada no processo pode ou não influenciar aí, né, a esfera jurídica do terceiro interessado. Né? Então, se a gente se pergunta, a decisão que possa vir a ser tomada, seja de procedência ou improcedência, pode influenciar na esfera jurídica daquele terceiro? Pode, é positivo. Vai ter alguma influência direta ou indireta? Autorizado o interesse jurídico. Se não, não está aí autorizado. Então você viu aí esses 5 primeiros tópicos da assistência, tópicos gerais, e a gente vai adentrar agora especificamente, né, mais a fundo aí na assistência, como você vai ver a partir de agora. Artigo 119, novo Código de Processo Civil, né? Pendendo a causa entre 2 ou mais pessoas. O terceiro, juridicamente interessado. Olha aí, interesse jurídico, né? Em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Né? E aí o parágrafo único, a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que ele encontre. Obviamente, gente, processo, procedimento não é caranguejo que anda para trás, né? Processo é marcha para frente. E aí, ó, o assistente conseguiu entrar, vamos imaginar, entrou depois da fase de saneamento. Bom, entrou depois da fase de saneamento,
o que antes da fase de saneamento, os atos processuais praticados antes do saneamento, Inês é morta. Acabou. Não vai dar para mexer em nada que aconteceu antes da entrada dele. Tá? Então, ele pode, em qualquer momento no processo, pode, mas ele vai pegar o processo do momento que ele entrou para frente. O que aconteceu para trás, o que ficou para trás, não volta mais. Alguma música, né, Joana, dizia um negócio desse assim, o que ficou para ficou. É da Marília Mendonça? Vocês conhecem a Marília Mendonça aqui em Brasília? Conhecem? Não conhece? Johnny conhece. Rainha da Sofrência. Olha, Johnny conhece Marília Mendonça, Rainha da Sofrência, né? Ó, sabe. Tá vendo, Joana? Ele sabe. Tá pensando o quê? Então, ou seja, não pode voltar para trás, tá? Assistente entrou, conseguiu o deferimento, para frente. Para trás não dá mais. Tá bem? Então, e aí, claro, volto a lembrá-los, ou volto a ensiná-los, aqueles que não conhecem essas modalidades de intervenção de terceiros, que a assistência, o novo código permaneceu com essa classificação, né? A assistência simples e a assistência litisconsocial ou qualificada. Então eu tenho aí duas modalidades de intervenção, de assistência, na verdade. A assistência simples e a assistência qualificada ou assistência litisconsocial. Moisés, a diferença entre elas duas? Claro que há. Claro que há, é óbvio que há diferença entre essas duas espécies aí de assistência, né? A assistência simples, o terceiro que quer ingressar como assistente, ele não é titular da relação jurídica controvertida. Ele não é titular, ou seja, o terceiro que quer ser assistente e que vai entrar como assistente simples, a relação jurídica discutida na demanda não diz respeito diretamente a ele. Diz respeito ao autor e ao réu da ação principal. Todavia, esse terceiro que quer ser assistente, ele vai ter que ter, alguma outra relação jurídica que seja subordinada, acessória ou conexa à ação principal, ao objeto material que está sendo discutido, ao direito material controvertido que está sendo discutido na demanda, né? Então, por isso aí que ele vai entrar para auxiliar uma das partes, né? Aquela parte que ele tem interesse que vença a demanda, ele vai ingressar para poder auxiliá-la. Mas ele não é titular da relação principal discutida no processo. Ele apenas tem uma relação jurídica acessória, como eu disse, e que ele vai possivelmente sofrer aí, ele vai direto ou indiretamente sofrer reflexos com a decisão que surgir aí no final desse processo, por isso é que ele vai pedir para ingressar. O assistente simples também, né, ele aí mantém, como eu já disse, essa relação vinculada, alguma relação jurídica vinculada à ação principal, e aí ele vai entrar, como eu também já falei, né, e para que você fixe aí e não esqueça, ele entra para auxiliar uma das partes e por isso é que ele, quando pedir o ingresso dele, ele vai dizer se entra para assistir o autor ou se entra para assistir o demandado aí da ação. Isso vai depender, claro, da análise de cada caso, a saber qual é a relação subordinada ou qual é a relação acessória que ele tem com uma das partes já do processo com o autor ou com o réu, né? E aí, artigo 121, o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal. Auxiliar da parte principal, né? Assistência simples é meio como o seguinte, sabe novela, filme, ator principal e ator coadjuvante, né? O ator coadjuvante faz sempre o quê? Dá um suporte para que o ator principal apareça, né? Porque o ator coadjuvante tem um interesse também. O ator principal se dando bem, aparecendo, ele também fica bem na fita, né? Então, aqui é semelhante com o assistente simples. Ele entra para auxiliar. A relação controvertida não é dele, é do assistente, do assistido. Então, ele entra para auxiliar o assistido. Porque ele sabe que o assistido se dando bem, ele também vai se dar bem. Então ele entra aí como um auxiliar. E voltando para o 121. Ele vai exercer os mesmos poderes e sujeitar-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. Ou seja, ele vai aí também suportar os mesmos ônus aí que o assistido, né? Pagar algumas custas, enfim, vários ônus que são decorrentes normais da relação processual. Aí, ó, eu chamo a atenção agora para o parágrafo único. Vê só, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Ó, o assistente será considerado seu substituto processual. O Código de 73, o defunto, né?
ele dizia o quê? Ele tinha um parágrafo único igual, só que ele dizia o seguinte, que quando o assistido fosse rével, o assistente seria seu gestor de negócios. E era uma situação que ninguém conseguia explicar o que danado era gestor de negócios dentro do processo, né? Mas ficava lá. Será seu gestor de negócio. E os alunos da graduação, mandar abraço também para os meus alunos da graduação que devem estar assistindo agora, porque eu vou mandar assistir em sala de aula. Se não assistir, não tem ponto. Vai tudo para a final, tá? Então, ou seja, mandar abraço para eles. Então, seguinte, lá dizia gestor de negócios. Que era uma terminologia, minha gente, que pelo amor de Deus, né? A comissão que elaborou o novo código, acertadamente, colocou lá agora substituto processual, ou seja, uma espécie aí de legitimidade extraordinária que a lei configurou ao assistente quando o assistido for rével ou for omisso, né? Mas aí mesmo esse caso de legitimidade extraordinária, sui generis, que surge aí, né? Mas os poderes do assistente simples são limitados às questões processuais. Né? O assistente simples, ele entra para auxiliar uma das partes. O direito controvertido não é dele. E, portanto, ele se sujeita aos mesmos ônus processuais que o assistido. É fato. Mas a atuação do assistente simples é uma atuação limitada a questões processuais. E isso porque o direito material controvertido não é dele. Então, ele não pode ter ingerência direta no direito material. Por isso que a gente diz que o assistente simples ele entra para auxiliar, né? É uma modalidade coadjuvante, aí como a doutrina processual costuma dizer, né? E aí o 122 vai dizer justamente isso, né? Que a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Claro que o assistente simples não pode se opor a isso. Porque só quem pode reconhecer a procedência do pedido, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, é o titular do direito material que está sendo controvertido em juízo. E o assistente simples não é esse titular. Então, obviamente, imagina uma situação, né? João e Maria são partes principais do processo. João autor, Maria réu. Lá vem José. Entrou como assistente simples, né? Do promovido. João, que era o autor, Maria era ré, foi isso que eu disse? Foi. Né? Então, entra como assistente de Maria, que é a ré, que é a demandada. O nosso assistente simples tem toda a possibilidade aí de agir processualmente falando, fazer perguntas, uma eventual prova pericial, elaborar quesitos, né? Enfim, uma série, requerer provas. Questões processuais não há problema, né? Mas, Maria que é a ré da ação. Pronto, Maria ré. Né? O direito controvertido é dela, pertence a ela. Mas ela resolve reconhecer a procedência do pedido de João, autor da ação. E aí José diz, eu não concordo, eu me oponho. Fique calado, fique na sua. Você é assistente simples. Você está só para auxiliar. Auxiliar e praticar questões que digam respeito a atos processuais. Não influenciar diretamente as questões que digam respeito ao direito material controvertido. Essa é a grande sacada entre assistência simples e assistência aí litisconsocial, né? Litisconsocial. E para finalizar a assistência simples, bota na minha tela o 123, por favor, que fala da eficácia da intervenção, quando ele diz aí, ó, transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, portanto, estou falando em trânsito em julgado, já não cabe mais recurso. Este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Essa é a regra, ó. Vejam, cuidado com o 123. Ele traz regra, ele é um dispositivo que ele traz regra e exceção. Então ele diz aí, ó, a regra é, a sentença transitou em julgado, não pode o assistente simples querer discutir a justiça da decisão em processo posterior. Né? Ou seja, aí é uma eficácia estendida da preclusão recursal, aí da preclusão que o próprio assistido também está sofrendo. Salvo, e aí o próprio artigo 123, ele finaliza lá depois da vírgula, ó, salvo se alegar e provar que, se pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, o assistente, aí no caso, né, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influenciar na sentença. E o outro caso, o inciso 2º, diz, né, que o
o assistente aí desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Aquilo que nós chamamos de exceptio mali gesti processus, né? Ou seja, aí, né, a má gestão processual. Você vê que são as duas exceções, né? O 123 diz que a regra é: a sentença transitou em julgado, não cabe mais recurso. O assistente simples, aquele que entrou para auxiliar uma das partes, que pode ser tanto o autor como o réu, não pode, nem em outro processo autônomo posterior, querer discutir a justiça da decisão que já transitou em julgado. Essa é a regra, salvo os dois incisos que estão aí no 123. Né? Isso era assistência simples, assistência litisconsorcial. A grande diferença: o assistente litisconsorcial ou qualificado, ele é titular do direito que está sendo discutido em juízo. O assistente simples não é titular do direito, ele apenas tem uma relação acessória, conexa com a principal. Assistência litisconsorcial, o assistente litisconsorcial é titular da relação jurídica controvertida. Eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos aqui agora. Vou usar a galera que está aqui no estúdio comigo, né? Se preparem que eu vou usar a galera que está aqui no estúdio comigo, né? Então, ó, vamos lá. Primeiro que eu vou falar, já até introduzi o exemplo da locação, mas vou voltar para ele agora. Imagina, né? Vamos lá. Joana locou o imóvel a John, né? Aqui, Joana está lá morando no imóvel, foi locado o imóvel, e aí Joana precisou se ausentar, e Caroline, Carol tá ali, querida, né? Caroline pegou e sublocou o imóvel. Mas não houve oposição aí a essa sublocação, né? Mas, de repente, Caroline, que está lá no imóvel, sublocado, que ela sublocou, está pagando direitinho, sobre que existe aí, tomou conhecimento que existe uma demanda de John contra Joana, né? Ou seja, eles estão discutindo a obrigação principal, a relação principal, que é a locação. Inclusive está havendo pedido de rescisão com despejo. Só que é Caroline que está no imóvel, ela sublocou o imóvel. E se a locação, se o juiz determinar a rescisão com despejo, a ordem de despejar é quem quer que se encontre no imóvel. Rainha Elizabeth pode estar lá tomando chá dela que vão despejar. Não quer saber quem vai estar lá dentro. Então vejam que a relação jurídica controvertida diz respeito a Joana e a John. Relação jurídica principal, locador e locatário. Caroline é sublocatária do imóvel. Só que se o juiz decidir realmente pela rescisão e pelo despejo, os oficiais vão chegar lá, inclusive com força policial, se for o caso, para despejar quem quer que se encontre. E aí, Caroline, ela tem interesse em intervir. O interesse jurídico dela está provadíssimo. Então ela tem interesse em intervir no processo, tem interesse em intervir, vai vir como assistente simples. E ela vai auxiliar quem? Quem ela quer que ganhe, né? Que era o locatário que sublocou a ela. Então ela vai ficar lá do lado de John, né? E aí, auxiliando, mas ela não é parte na demanda principal, porque sublocação é uma relação jurídica acessória à relação principal, que é a locação. E nós bem sabemos, né? Quem estudou direito civil sabe que as relações jurídicas, as obrigações acessórias, seguem a sorte da principal. Tá? Isso é assistente simples. Vejam, Caroline não é titular do direito controvertido lá, sendo discutido essa ação de rescisão com despejo. Diferente do outro exemplo. Olha só. Imagina você que é o seguinte, né? Moram lá num condomínio. Caroline, John e Joana. Os três apartamentos, um por andar. Né? Então, cheinho, ó. Cada um comprou um por andar. Moram os três. E, claro, o prédio, o edifício, tem lá as áreas comuns, né? Tem salão de festa, tem sauna, tem uma ginástica, tem a sala de ginástica, tem a piscina. E aí, Joana, num surto de loucura, resolveu se apoderar da sauna. Disse: a sauna agora é só minha. Só quem usa essa sauna sou eu. Né? Aqui ninguém entra mais. Joana não podia ter feito isso porque a sauna é área comum, é direito dos outros condôminos também usarem a sauna. Mas John não usa sauna, não se preocupou. Caroline também não usa sauna, não se preocupou. Joana tá lá, mudou a fechadura por conta dela. Os meninos disseram: deixa pra lá, deixa ela queimar lá dentro da sauna se ela quiser, vou nem me comportar com isso. Mas aí eis que surge um fato novo. Qual é o fato novo? John arruma uma namorada. Uma Priscila. Olha ali, Priscila. Priscila, ó, botei você, Priscila,
John, você e John, botei, né? Mas John começa a namorar com Priscila. O que acontece? Priscila chega muito vaidosa, quer lá dar um mergulho na piscina, aproveitar o sol, mas depois quer pegar uma sauna, né? Aí olha pra John e diz, John, vou descer pra piscina pra pegar uma sauna. John diz, pra sauna não. Tome banho na piscina, mas não chegue na sauna. Não chegue na sauna que olha uma condômina daqui, apoderou-se da sauna, diz que lá ninguém usa, só ela. Aí Priscila bate o pé e diz, John, eu quero usar a sauna. Eu quero fazer sauna. Ou eu faço sauna, ou você vai dormir no sofá. Não vai dormir na cama. Ou eu uso a sauna, ou acabou. Não vai ter brincadeira por um longo tempo. Johnny vai se desmantela, né? Se desespera e vai aí ingressar com a ação específica para retirar a Joana da sauna e a sauna poder voltar a se configurar como área comum. Liga para Caroline, Caroline, vamos entrar comigo com essa ação para a gente despejar a Joana da sauna. Caroline diz, eu me meter nessa? Tô fora, John, entra tu. Tudo bem, John entra com a ação, mas depois a consciência de Caroline pesa. Caroline pesa e ela pede aí o ingresso como assistente litisconsocial. Vejam que Caroline é condômina. Portanto, a área comum também diz respeito a ela. O direito controvertido diz respeito a ela. Então ela não tem como entrar como assistente simples. Ela vai entrar como assistente litisconsocial ou assistente qualificada, porque o direito controvertido também diz respeito a ela. E é isso aí, o 124 na tela, era litisconsorte da parte principal, o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Ora, o adversário do assistido, que é Joana, também é adversária de Caroline. Caroline é condômina, assim como Joana é, assim como Johnny é. Então, a área comum diz respeito aos três. O direito controvertido diz respeito aos três. E aí, na assistência litisconsocial, a Caroline que entrou agora, ela tem os mesmos poderes e os mesmos ônus que o assistido dela, que é John. Os mesmos. Enquanto o assistente simples, a atuação dele está limitada às questões processuais, na assistência litisconsocial, não. É ampla a atuação. Ou seja, imagina você que Caroline entrou, tá lá, John e Caroline contra Joana. Aí na hora da primeira audiência lá, John diz assim, vamos fazer o seguinte, eu vou propor um acordo. Joana, você fica na sauna segunda, quarta e sexta, pronto. Desde que terça, quinta, sábado, domingo, você deixa a sauna livre. Aí Caroline diz, não concordo com esse acordo não, de jeito nenhum. A sauna tem que ficar disponível qualquer hora para todo mundo usar. Aí você diz, Moisés, mas Caroline era assistente, ela pode se opor à transação? Pode. Pode porque ela é assistente litisconsocial. O direito controvertido também diz respeito a ela. Então, para que haja um acordo, para que haja uma transação, para que haja eventual reconhecimento de procedência, tem que haver o acordo comum, o consenso entre assistido e assistente litisconsorcial. Tá? E aí, ó, pra gente finalizar a assistência, bora pro procedimento de ingresso. Como é que o assistente vai ingressar no processo? O terceiro que quer, né, voluntariamente ingressar no processo, coloca lá a petição dele, né? Petição essa que vai ter que expor o interesse jurídico dele, hein? Condição sine qua non. Ele vai ter que provar ao juiz o interesse jurídico dele em intervir como terceiro, né? E aí ele vai solicitar o ingresso. Se não for um caso de indeferimento liminar, ou seja, vai que não provou o interesse jurídico ou não tem interesse jurídico, é interesse econômico, amoroso, o juiz indefere logo o pedido de vá-se embora, não venha atrapalhar aqui que você não tem interesse jurídico que justifique sua intervenção. Vá, tchau, né? Arruma a mala e vá-se embora. Mas aí, se não for um caso de indeferimento, o juiz vai mandar intimar as partes. O juiz vai mandar intimar as partes para que elas se manifestem, né? E elas vão ter 15 dias para se manifestar. E aí, duas coisas podem acontecer, né? Se nesses 15 dias nem autor nem réu impugnarem o pedido de assistência, o juiz vai deferir e aquele que era terceiro
virou parte, né? Entrou como assistente, e a gente vai ter que ver cada caso, se era assistência simples ou se era assistência litisconsorcial, né? E aí, sem impugnação, vai haver o deferimento do pedido de assistência. Mas aí, se houver impugnação, se uma das partes impugnar o pedido de assistência, né? Inclusive até mesmo aquela que ele quer ser assistente, pode impugnar, né? Aí o juiz, sim, sem suspender o processo, o juiz não vai suspender o processo, o juiz vai ter que decidir o incidente, né? Porque houve impugnação. Então, se houve impugnação, o juiz vai ter que analisar as causas da impugnação, vai analisar o pedido terceiro e aí vai dizer se autoriza finalmente ou não, tá? E aí, ó, só para finalizar, você que está estudando para concurso, né? Você que está aí perto de fazer OAB, né? Pode ser que surja. Ó, próxima provinha já é novo CPC na veia, hein, galera? Então, ó, já teve concurso esse ano já, hein? Com o novo CPC. Então, ó, mas imaginei o caso. Em uma ação de cobrança, olha, ação de cobrança, proposta por uma instituição financeira em relação a fiador. Portanto, ó, a instituição financeira colocou o fiador como demandado, colocou o fiador como réu. O devedor principal, no caso, o afiançado, deverá intervir voluntariamente no feito por ocasião. Aí, ó, cuidado, que a gente fala em devedor, fiança, afiançado, aí neguinho diz chamamento ao processo. Eu vou dar o chamamento ao processo, a gente vai conversar sobre chamamento, né? Mas, ó, aí tá logo, volta a questão pra tela. Ó só, letra A já tá de cara, chamamento ao processo. É aquilo que eu digo, cuidado, que muitas vezes o que tá de cara não é o que representa a realidade da coisa, né? Que aí vê devedor, fiança, afiançado, diz, chamamento ao processo, marca logo letra A, pay buff. Gente, olha só, a questão está dizendo que a instituição financeira colocou o fiador como réu. Aí ele está perguntando se o devedor principal quiser ingressar voluntariamente. Voluntariamente isso é assistência, gente. Chamamento ao processo, como a gente vai ver lá na frente, chamamento é intervenção provocada. Não é voluntária, chamamento é intervenção provocada. Então, se o devedor que é titular da relação, que está sendo discutida, o débito que está sendo discutido, se o devedor principal quiser ingressar aí voluntariamente, ele vai ter que ingressar como? Vamos mostrar a questão agora? Ó, vou mudar o slide no ar, hein? Atenção, já sabe qual é a resposta? Vou lá, bora produção, mudou o slide aí no ar. Olha só, letra D. Assistente litisconsorcial. Tá aí a resposta dessa questão, assistência litisconsorcial. Volta para mim, essa é a resposta correta. É uma questão que tem pegadinha. E como essa, vão aparecer muitas, né? Quem estudou chamamento ao processo, viu lá, é cabível chamamento ao processo, né, do afiançado na ação que o fiador for réu. Aí, viu logo o chamamento na letra A. Marcou. Essa foi fácil. Lascou-se. Porque ali está dizendo que o devedor ele quer vir voluntariamente. Ele está vindo voluntariamente. Ele não está sendo chamado. Ele está vindo voluntariamente. E aí, para ele vir voluntariamente, só poderia ser assistência, em regra. Aí eu teria que analisar assistência simples ou assistência litisconsorcial. Ó, se o cara é o devedor principal, o direito material, o contrato e o débito, a cobrança que está sendo feita, ele é titular. Ele é titular. O fiador é um garante, né? E aí tem toda aquela questão que envolve o benefício de ordem, que eu não vou adentrar nesse mérito aqui, né? Porque ele é mais específico para o cumprimento, para a execução. Mas aí, ó, o devedor principal, ele é o titular do direito controvertido. Se ele é titular do direito controvertido, a assistência é a litisconsorcial. Já que a assistência é simples, ele entra só para auxiliar, né? O assistente simples, ele não é titular do direito controvertido. Ele apenas tem alguma relação acessória ou uma relação aí conexa com a principal. Já o assistente litisconsorcial, o direito material controvertido da demanda também diz respeito a ele, né? Então, isso aí era o que nós tínhamos para falar sobre a assistência, não é isso? E a próxima intervenção de terceiros que vai aparecer no vídeo agora é o amicus curiae. É o amicus curiae, que a gente não pode confundir.
tá? A gente não pode confundir, porque o amicus curiae, ou amigo da corte, ele pode muitas vezes parecer aí, né, como uma espécie de assistência, confundir um pouco com perito, e aí é agora que a gente vai desvendar esse mistério, tá? E a gente vai falar nesse minuto com o slide na tela sobre amicus curiae. Amicus curiae, eu coloquei logo um primeiro tópico aí, intervenção atípica, né? Por que intervenção atípica, como você está vendo aí, né, no seu slide, nesse primeiro tópico? Né? É uma intervenção atípica porque, primeiro, o amicus curiae não tinha previsão dele no Código 73, né? Apesar de que já era uma figura aí utilizada, né, principalmente em algumas ações de controle de condicionalidade, como eu já falei no começo da aula, e agora foi positivado no artigo 138, que é desse artigo que a gente vai falar, né? É uma intervenção atípica porque o segundo tópico já diz aí, ó, pode ocorrer de maneira voluntária ou provocada. Então volta para mim agora aqui, por favor, produção. Né? Pode acontecer voluntário ou provocado. Por que isso? Né? Porque o amicus curiae, ou amigo da corte, né? Se você pega a tradução literal aí, vai ser amigo da corte, né? Ele pode pedir o ingresso dele, ou ele pode ser determinado a vir, ou ele pode ser convocado a vir, né? Então a gente diz aí que o amicus curiae, enquanto nós vimos que a assistência ela é voluntária, portanto, o terceiro que quer ser assistente, ele vem voluntariamente. O amicus curiae, ele pode vir voluntariamente ou ele pode ser provocado, ele pode ser convidado a vir, né? Então a gente diz aí que ela é uma intervenção um pouco atípica, atípica também por uma questão bem curiosa, né? Ele, o amicus curiae, ele não é titular da relação discutida no processo. Nem tampouco ele tem aí qualquer relação conexa ou acessória à que está sendo discutida. Mas muitas vezes ele defende pontos de vista, muitas vezes é uma entidade ou uma pessoa jurídica, né, e que ele tem interesse em auxiliar. E ele tem interesse em ver uma determinada decisão ser proferida em determinados termos. Né? Então ele vem aí, né, como uma forma de trazer substratos ao julgador, né, auxiliando o julgador, né, a, digamos assim, adquirir mais segurança para proferir a sua decisão. O amicus curiae é um sujeito parcial, apesar de não ser titular de nenhuma das relações discutidas da demanda. E aí, interessado, Moisés, um sujeito parcial, porque, sim, imagina, por exemplo, em vários processos nós temos conhecimento na própria mídia, né? É comum que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, né? A própria OAB, Conselho Federal, por exemplo, ou alguma seccional. Imagina você, vou citar um exemplo que o professor Alexandre Câmara cita na obra dele, né, justamente exemplificando a questão do amicus curiae. Imagina você numa demanda em que o advogado entra contra um cliente. Ou que o cliente, melhor, desculpa, não é assim o exemplo, Tatiana. É o quê? O cliente entra contra o advogado, dizendo que no contrato de honorários advocatícios, né, há uma cláusula de honorários considerada abusiva, e aí a OAB vem como amicus curiae, e aí ele vem como interessado, ele vem como sujeito parcial, por quê? Porque ele tem interesse ali, né, naquela demanda, já que envolve honorários advocatícios, já que um advogado está como demandado ali, justamente por causa de uma situação que afeta a própria classe, então ele entra, ele pode emitir um parecer ao juiz, dizendo como é que efetivamente acontece a questão dos honorários, como é que estão a fixação das tabelas, então isso aí faz com que ele venha ser parcial, porque ele vem em regra para auxiliar, não auxiliar bem uma das partes, mas auxiliar especificamente aquilo que ele defende, né? Alguns pontos que ele defende que, claro, acabam sendo coincidentes com outros ali, ou do autor ou do réu da demanda. Então, essa é a figura do amicus curiae que eu vou chamar a atenção agora para você, para o único artigo que ele veio previsto aí no novo código, que é o artigo 138. E aí, ó, ele começa. O juiz ou o relator, portanto, vejam logo, o juiz ou o relator, o amicus curiae pode acontecer tanto lá no primeiro grau, né, ali com o juiz, né, monocrático, como também pode acontecer aí nos tribunais. Portanto, tanto o juiz ou o relator, considerando, lá vem agora os requisitos que autorizam
o amicus curiae, né? Considerando a relevância da matéria, portanto, a minha matéria, a matéria tratada na demanda, tem que ser considerada uma matéria relevante, né? E a especificidade do tema objeto da demanda é o primeiro requisito, tá todo aí de azul, ó. A relevância da matéria e a especificidade do tema que é objeto da demanda, ou, tá grifado, é para você, a repercussão social da controvérsia. Veja, portanto, que eu tenho aí requisitos alternativos, né? Portanto, o juiz ou o relator, eles podem fazer a convocação do amicus curiae desde que a matéria em juízo, a matéria tratada, seja uma matéria relevante, né? A especificidade do objeto tratado na demanda seja relevante, né? Ou haja uma repercussão social aí sobre essa questão da controvérsia, que eu lembro a você, por exemplo, a questão aí da união entre pessoas do mesmo sexo, né? Em que tiveram alguns amicus curiae, né? Nessa situação, claro, pela complexidade, digamos, da matéria tratada, assim como a repercussão social que tomou a questão aí do reconhecimento aí dessa possibilidade de união, de casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Poderá, veja o verbo, tá aí no 138, continua na sua tela o artigo, continua aí na sua tela, né? Poderá, portanto a gente vê que é o quê? É uma faculdade do juiz ou do relator convocar o amicus curiae. Então, não há obrigação em convocar amicus curiae. O verbo utilizado é um verbo poderá, ou seja, imprime uma faculdade. Sendo assim, nem o juiz nem o relator são obrigados a convocar o amicus curiae, por mais que a matéria seja relevante, por mais que haja uma repercussão social daquela controvérsia, mas eles não são obrigados. É uma faculdade deles aí convocarem o amicus curiae, porque o próprio dispositivo legal que está aparecendo na sua tela traz o verbo poderá e não deverá, que aí sim, né, implicaria em uma obrigação de convocar o amicus curiae. Aí se fala em uma faculdade, né? E aí, ó, vem agora uma parte que está em negrito e grifado. Poderá por decisão irrecorrível. Volta para mim. Decisão irrecorrível. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte aspecto, tá? Quando o juiz ou o relator, de ofício, ou a requerimento de uma das partes, decide convocar o amicus curiae, chamar o amicus curiae, dessa decisão não cabe recurso. Portanto, na hora que o juiz ou o relator decide convocar o amicus curiae, seja porque eles, ex officio, necessitam, né, dessa vinda aqui, de alguma pessoa jurídica ou de entidade, ou também pessoa natural, enfim, aquelas que a lei permite, se ele ex officio determina, ou se uma das partes requer que alguém venha como amicus curiae e ele defere, não há como recorrer dessa decisão. Assim como não há como recorrer se o próprio amicus curiae requer vir, que ele pode vir voluntariamente, a gente já viu que ele pode ser voluntário ou provocado. Vai aí que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, né, ou vai que o Conselho Federal de Medicina resolve pedir para ser amicus curiae, voluntariamente pede para entrar, e o juiz defere, não dá para recorrer. Mas, da decisão que indefere o pedido de amicus curiae, seja porque o amicus curiae, o terceiro está pedindo para ser amicus curiae e o juiz indefere, ou seja, porque uma das partes requereu e o juiz indeferiu, estava de instrumento da decisão que indefere o pedido de uma das partes para que haja amicus curiae no processo, ou se o próprio terceiro está pedindo para vir como amicus curiae e o juiz ou relator não autorizam, indeferem do indeferimento. Olha para mim, olha para mim. Do indeferimento cabe agravo de instrumento. Do indeferimento cabe agravo de instrumento, tá? Mas a decisão que defere, que autoriza a vinda do amicus curiae, dessa
essa decisão irrecorrível, como foi mostrado aí para você no 138. Portanto, volta meu slide na tela, por favor. Voltou meu slide. Olha só. Então, a gente já viu até aí, ó. Nós vimos que o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se. Então, veja aí que é muito importante essa parte do 138. Né? O juiz ou relator, eles podem de ofício determinar essa vinda. Quando eles determinam, não pode recorrer. As partes do processo, autor e réu, qualquer uma delas pode pedir a vinda do amicus curiae, e se o juiz deferir, também não pode recorrer. E também, olha só, ou de quem pretenda manifestar-se. Então, ou seja, qualquer pessoa natural, física, né, ou entidade especializada pode requerer voluntariamente o seu ingresso como amigo da corte, e aí, se o juiz ou relator autorizar, também não cabe aí, né, recurso, tá? Só do indeferimento é que vai caber agravo. O professor Alexandre Câmara bem lembra isso aí na obra dele, eu quero até mandar um abraço para ele, né? Mas aí continua aí o slide na tela, né? Então, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de... Quem é que pode ser amicus curiae? Olha aí, tá grifado, tá com o slide na tela, produção, deixa o slide na tela, hein, ó. Pessoa natural ou pessoa jurídica. Portanto, aí qualquer pessoa natural ou pessoa jurídica pode vir a configurar-se, a ser aí amicus curiae, pode ser amigo da corte. Ou também órgão aí ou entidade especializada, portanto qualquer órgão ou entidade especializada, desde que devidamente representada aí, né? Então nós temos que observar toda a questão da representatividade processualmente falando aí dessas entidades ou desses órgãos, né? Tanto é que eu grifei aí, como você está vendo no seu slide, né? Com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, volta para mim. Né? Você viu que o 138, amicus curiae está com um único artigo no novo código, que é também 138. Mas você viu que o caput, ele é bem completo. Né? Ele diz os requisitos, que nós vimos que são requisitos alternativos. Você viu que o juiz ou relator podem determinar de ofício, as partes podem requerer, ou até mesmo o amicus curiae pode, o terceiro pode vir requerer ser amicus curiae, né? Nós vimos que essa decisão que defere, que autoriza, é irrecorrível, mas a que indefere pode ser agravável aí por instrumento, né? E nós vimos que o amicus curiae pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, ou pode ser um órgão ou entidade especializada, desde que aí com representatividade adequada, e aí vai ter 15 dias o prazo regra aqui que está no 138, né, da sua intimação, para apresentar aí, né, especificamente aquilo que o juiz ou que o relator, ou até mesmo que ele quiser dizer aí, né, para auxiliar o juiz, né, na clareza aí do seu convencimento, das suas razões para poder julgar, né? E o artigo 138 ele traz mais 3 parágrafos que eu vou mostrar para vocês agora. Joga aí os 3 parágrafos na tela. Olha só. Primeiro, a intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, né? Ou seja, e aqui é um ponto frisar, é importante frisar. Imagina uma demanda que corre na justiça comum, justiça estadual, por exemplo. E aí algum órgão de caráter federativo ingressa como amicus curiae. Isso não faz com que a competência se desloque para a Justiça Federal, ó, de maneira nenhuma. Porque o amicus curiae não é parte do processo. Não é parte. Ele não é titular nem da relação principal, nem de nenhuma outra acessória. Ele entra apenas para, como o próprio nome diz na tradução, amigo da corte, para apresentar um parecer mais técnico, uma solução, né, que possa ajudar no convencimento do magistrado. Essa é a função da amicus curiae. Portanto, mesmo que seja um órgão federal, uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, né, e venha aí a ingressar como amicus curiae, isso não vai fazer com que se desloque a competência da justiça estadual ou distrital para a justiça federal, tá? E aí, voltando para a tela, o parágrafo 1º diz, também o amicus curiae não está autorizado a interpor recursos, salvo os embargos de declaração,
Ou o caso do parágrafo 3º, em que o amicus curiae ele pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? Então, você está vendo aí na sua tela o slide dizendo que, né, o amicus curiae não pode interpor recurso, salvo duas situações específicas. Mais uma vez eu chamo a sua atenção porque eu tenho regra e exceção, né? A regra é que o amicus curiae não está autorizado a interpor recurso. A exceção é que dois recursos ele pode interpor. Embargos de declaração, portanto ele pode interpor os aclaratórios, ou aí no caso, né, quando ele recorrer de decisão que julgar incidentes de resoluções de demandas repetitivas, já que esses incidentes de demandas repetitivas, eles costumam ter uma repercussão social, eles causam, né, um efeito vinculante no sistema, por isso aí que é justificável situações como essa. E aí o parágrafo 2º, que você continua vendo aí na sua tela, diz que cabe ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou que admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Está aí grifado para você, definir os poderes do amicus curiae. Né? Portanto, definir os poderes. Assim que o juiz ou relator autoriza, também vai lá dizer quais são os poderes. Se ele vai só juntar, se o amicus curiae, me acompanha aqui, se o amicus curiae vai pegar só a peçazinha, né? Com o parecer, com aquilo que ele quer esclarecer, elucidar, que ele acha necessário falar para a corte ou para o juiz, se ele vai só mandar lá a peça, ou se ele vai poder, né, enfim, solicitar a produção de alguma prova, se ele vai poder formular quesitos para peritos, enfim, se ele vai poder fazer determinadas impugnações no decorrer do processo. Ou seja, quem vai fixar os limites da atuação do amicus curiae é o juiz ou o relator. Eles vão ter que fazer isso lá no despacho, na decisão, na verdade, que autoriza aí essa vinda do amicus curiae ou solicita que ele venha, né? Tem o prazo para apresentar a peça principal, mas lá também se pode deixar bem claro e se deve deixar bem claro qual é a limitação dos poderes do amicus curiae aí, tá? E ó, trouxe uma perguntinha também. O amicus curiae vai começar a aparecer aí nas provas, OAB, concursos públicos, começar a aparecer. Joga minha pergunta na tela, produção, por favor. Ó só. No que tange a intervenção do amicus curiae, foi até uma prova minha agora, né? Agora, recentemente, fiz essa provinha aí, tem para eles lá, os alunos da graduação, né? Olha só. Letra A. Só poderá ocorrer em julgamentos de demandas de grande complexidade e repercussão social no 2º grau de jurisdição. Obviamente, essa letra A está errada, né? Lá no finalzinho, quando diz somente no 2º grau de jurisdição. Não, a gente viu que o juiz pode solicitar que venha no 1º grau, né? É totalmente possível, não há problema. Então, a letra A está errada, a questão que é a verdadeira, portanto, a letra A está descartada. A letra B diz, ó, a intervenção do amicus curiae implica alteração de competência quando se tratar de pessoa jurídica de direito público externo e, em regra, não autoriza interposição de recurso. Errada também essa letra B aí, né? Já que a gente viu, acabei de falar, né? Aí o amicus curiae, não importa qual a situação, não há alteração de competência. Então já estava errado logo do comecinho aí, né? A letra C diz, da decisão que admitir a intervenção do amicus curiae, não é cabível recurso, salvo quando ocorrer junto a tribunais superiores em Brasília. Errado, né? A gente acabou de ver também que a decisão que determina a vinda, que autoriza a entrada, essa decisão é irrecorrível. Mas, se não for permitido, se for indeferida a entrada, se for indeferido esse pedido de amicus curiae, aí sim cabe agravo de instrumento. Portanto, a letra C está errada. E a letra D diz aí, ó, pessoas naturais não podem ser admitidas nem solicitar participação como amicus curiae. Errado. Nós vimos no caput do artigo 138 que pessoas naturais ou pessoas jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, desde que devidamente representadas, podem aí pedir participação como amicus curiae. Portanto, só sobrou a letra E, né? Só sobrou a letra E, que aí diz o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. A letra E traz praticamente uma transcrição do parágrafo 3º do artigo 138. Portanto, aí, essa é a alternativa correta, né? Era isso que eu tinha para falar sobre aí o amicus curiae. Já falamos de assistência,
simples, litisconsocial, assistência aí uma modalidade, né, voluntária de intervenção, estava no novo código, foi mantida no código agora de 2015. Falamos do amicus curiae, novidade no Código 2015, não era novidade no sistema processual brasileiro, mas novidade aqui, sim, né, no sistema novo processual de dispositivos e agora está positivado em um único artigo, mas que explicou bem, né, apesar de, como eu disse, era uma figura que já era conhecida, né, do ordenamento jurídico em várias situações, mas agora recebeu uma positivação, está dentro do novo Código de Processo Civil, né? E aí é uma modalidade que tanto pode ser voluntária, como a gente disse, né? Qualquer pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pode solicitar o seu ingresso, assim como o juiz ou relator, inclusive de ofício ou a requerimento, pode determinar que as partes venham aí, né? Então, o nosso encontro de hoje está ficando por aqui, assistência e amicus curiae tá acabado, né? Mas aí acabou esse nosso primeiro contato. Tem outra aulinha disponível para você, em que a gente está abordando chamamento ao processo e denunciação à lide, também vale a pena assistir. E agora, bota na tela, produção, põe na tela, por favor, aí, ó, né? Seja meu muitíssimo obrigado aqui por essa primeira paciência que você está tendo comigo, né? Valeu aí, muito obrigado. Tá aí o meu e-mail, né? Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma consideração, né? Quer sugerir alguma coisa aqui, fique à vontade, é muito bem-vindo, tá aí o meu e-mail aparecendo na sua tela, você pode me mandar tranquilamente esse e-mail com alguma dúvida sua, com alguma sugestão, mas também, se você não tem dúvida, não tem sugestão, quer me convidar para o seu casamento, para o seu noivado, para a festa da sua filha, não tem problema, pode mandar convite, eu vou com a maior satisfação do mundo, vou aí com todo prazer e tá meu Instagram aí embaixo, né? A única rede social assim que eu sei mexer, produção, é esse Instagram, né? Como eu vou aprender esse negócio do Periscope, não sei lá do Scope, mas por enquanto eu consigo dar conta do Instagram, tá ele aí disponível, portanto volta aqui na tela pra mim, me manda e-mail, qualquer coisa, dá uma checada lá no Instagram, tá? Foi uma satisfação imensa a gente estar aqui junto, quero mandar um beijo carinhoso, ela já chegou, ó. Está ali já no estúdio, professora Rosângela Rezer, né, diretora da ESA do Rio Grande do Sul, vai gravar também, agora vai deixar uma aula massa sobre honorários advocatícios no novo CPC, você não vai também poder perder essa aula da professora Rosângela, aproveita, assiste a minha agora, ó, assiste a próxima, termina chamamento, denunciação, e aí já assiste honorários com a professora Rosângela Rezer, né? Uma querida amiga que está aqui, estive lá em Porto Alegre no Congresso de Direito Processual, né? Então, um abraço carinhoso para todo mundo do Rio Grande do Sul, Poa, querida cidade de Poa, que sempre me tratou muito bem, amigos queridos que tenho lá, né? Gramado, enfim, Rio Grande do Sul é um estado, né? Estado fantástico, né? Concorda comigo? Olha aí, concorda, Priscila concorda comigo também. Então, ó, galera, ó, fortíssimo abraço, até a próxima. Tá? E como eu sei aqui que essa câmera, eu tô vendo a câmera bem aproximada, John tá com a câmera assim, eu tô achando, eu tô sem retorno ali de imagem por hoje, né? Eu tenho certeza que hoje pode dizer beijo gordo, tá? Então, pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Fortíssimo abraço.